Então, o exercício 9, né, da lista 3, da superfície de um poliedro regular. Então, lembrando, poliedros regulares a gente só tem 5, né? De faces pentagonais. Então, a gente precisa identificar primeiro qual que é o poliedro regular que tem faces pentagonais. Tiram-se as 3 faces adjacentes a um vértice comum. Calcule o número de arestas, faces e vértices da superfície poliédrica aberta que resta. Então, ó, aqui vamos só ver aqui, né? Qual que é o poliedro que a gente tem, né? Com 5, com as faces com 5 arestas. É o dodecaedro, né? Então, se a gente voltar lá nas relações que a gente deduziu, a gente conclui que é o dodecaedro, né? Então, cada vértice aqui ele tem 3 arestas e aqui as faces são um polígono de 5 lados, né? Um pentágono regular. Né? Lembra que a gente tirou as relações, né? Que ou você vai ter cada face com 3 arestas, ou cada vértice com 3 arestas, né? Então, é assim que a gente chegou à relação, né? Para determinar quais são os 5 poliedros de Platão, consequentemente, né? Os 5 poliedros regulares. Tá? Então, beleza, aqui o dodecaedro, né? Tentei fazer um esboço aqui, ó. Então, ele vai tirar 3 faces adjacentes. Então, quantas faces tem o dodecaedro, né? Então, primeiro, o poliedro. O problema é se você não soubesse que era o dodecaedro, já não conseguia fazer, né? É porque, assim, fala que é poliedro regular, né? Então, tem que ser um dos 5. Então, poliedro de Platão, cujos... Na verdade, você consegue tirar, não consegue? Vamos ver aqui, ó, cujas faces são pentágonos, o dodecaedro. Por quê? Vamos ver por quê. Ó, a gente sabe, então, como que a gente determinou 5 poliedros regulares? 5 poliedros, na verdade, Platão, né? E as regulares vão ser de Platão. Bom, lembra que aqui o N é o número de lados das faces e M o número de vértices, desculpa, o número de arestas em cada vértice. De arestas em cada vértice. Beleza? Então, a gente mostrou que o M ou N tem que ser 3. Né? N igual a 3, ou M igual a 3. Não tem como, né? A gente fez, usando a relação de Euler, que se os dois forem maiores ou iguais a 4, na verdade não tem solução lá a relação. Né? Essa relação aqui. Ó. Essa relação aqui. Ó. Só que só tem solução se ou M for 3 ou N for 3. Né? Então tá bom. Então eu sei que um dos dois vai ter que ser 3. Bom, como eu sei que o N, o número de lado das faces, são 5, né? Como N é igual a 5, então a gente tem que o M tem que ser 3. E aí, bom, como que eu determino o número de faces? Na verdade, eu vou determinar, né, usando essa relação aqui, ó, que tem aqui. Cadê? Ó, NF é igual a 2A, MV igual a 2A, e eu tenho essa relação aqui, eu já tirei, né? Então, vamos escrever NF igual a 2A. Isso aqui é para determinar de Platão, né? Então, NF, o 5 vezes o número de faces, isso aqui é igual a 2 vezes o número de arestas, e 3 vezes o número de vértices é igual
2 vezes o número de arestas, né? Essa é a relação. Só escrever aqui. Isso, né? E a gente tem essa outra relação aqui, ó, que eu tiro o número de arestas, né? Faltou escrever. Tá? Então, ó, NF igual a 2A, MV igual a 2A. E aqui a gente tira o número de arestas. Então, 1 sobre M menos meio mais 1 sobre N igual a 1 sobre A. Então, 1 sobre N é 5, menos meio, mais 1 sobre N, desculpa, o N é 5, né? O M é 3, isso aqui é 1 sobre A, né? Então, daqui a gente vai tirar, né? 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. Então, aqui 6, né? 6 vezes 5 vai dar 30. 15 vezes 2 vai dar 30, né? E 10 vezes 3 vai dar 30. Isso aqui é igual a A. Daí a gente tira o quê? Perdão, igual a 1 sobre A, né? Então, da relação a gente vai conseguir dizer o número de faces que tem, né? Faces, arestas, vértices. Daqui a gente vai conseguir concluir tudo, né? Então, A igual a 30 dividido por, deixa eu ver, menos 15 mais 10, tá certo a minha conta? Isso, menos 15 mais 10 dá menos 5, mais 6 dá 1, né? Então, isso aqui ele tem 30 arestas. A igual a 30, né? Bom, se eu tenho A igual a 30, eu tenho, volto aqui, ó, pode ter que colocar 2. Então, de 1, a gente tem 5F igual a 60, a gente tem o F igual a 12. Então, tem o número de faces. O número de vértices, né? 3V igual 60. O vértice eu tenho 20. Bom, aí aqui eu volto. Então, se eu já conhecesse, né, esses dados, aqui, eu tenho uma relação para calcular o número de... Uma relação, né, que a gente usou para provar a relação de Euler para a superfície poliédrica aberta. Mas como a gente já tem isso aqui do poliedro de Platão, eu vou olhar aqui, então, o que eu estou tirando? Eu estou tirando isso aqui. A hora que eu tiro, na verdade, essas 3 faces, então, estou tirando 3 faces, eu consigo já determinar aqui, ó, quantas faces eu vou ter, né? Então, faces da superfície poliédrica aberta, a gente vai ter 9. O número, né? Número de faces. Isso aqui é igual, né? A 12 menos 3. Lembra que eu vou tirar 3 faces. Número de vértices. Bom, da superfície poliédrica aberta. Vou subir aqui um pouquinho. Como a gente já viu, né? Como ele é um poliedro de Platão, cada vértice só tem 3 arestas, então não tem mais nenhuma aresta além dessas três faces que está chegando nele. Então esse vértice ele vai ser excluído, só vai ser ele, né? Observa que essa aresta aqui pertence a outras 2 faces, então esse vértice continua. Essa aresta pertence às outras 2 faces, esse vértice continua. Esse, né? Todos os outros, exceto esse. Por quê? Esse aqui vai sair porque eu vou tirar exatamente as 3 arestas que estão chegando nele. Então, o número de vértices vai diminuir 1 só, né? Então, o número de vértices aqui, ó, quanto ele tinha? 20, né? 20 menos 1, 19. E o número de arestas? Bom, o número de arestas, eu posso vir aqui e contar, né? Ou posso usar a relação lá que antecede de Euler, para a superfície poliédrica aberta. Mas arestas, observe, quais que eu não vou ter? Eu não vou ter esta,
Eu não vou ter esta e não vou ter esta, que são as que estão são adjacentes a duas dessas superfícies. Então, eu vou perder uma, duas, três. Então, quanto eu tinha lá antes? Arestas eu tinha 30, eu vou passar a ter 27. Agora, lembra, qual que é a relação que a gente tinha lá para a superfície poliédrica aberta? Vértices... Perdão. Né, para a gente conferir se a conta está certa, né? Vértices menos arestas mais face igual, ó, vértice 19 menos, eu vou somar, vértice com face, eu vou somar os dois, vai dar 28 menos 27 dá 1. Essa aqui era a relação que a gente tinha lá, né, para a superfície poliédrica convexa aberta. Bom, então, quando a gente faz, tudo bem, né? Se eu não soubesse, né, o poliedro que eu acabei usando, mas se eu não soubesse, eu poderia fazer aqui usando essas relações aqui, né? Aí eu determino o número de arestas, com a relação de Euler, eu determino o número de faces, de vértices e de arestas, né? Aqui eu determino o número de arestas, né? Depois determino de faces e de vértices, e aí, com isso, né, eu consigo determinar o que acontece se eu tirar essas três faces adjacentes.